Olá pessoal, tudo bem? Vamos então para a nossa 12ª videoaula da monitoria e hoje vamos tratar de um método conhecido como método da bissecção. Esse método ele serve para encontrar raízes de uma função. O que são raízes? É o momento que a função toca o eixo das abscissas, ou seja, que a função, o y da função, que é esse eixo aqui, é igual a zero. Então aqui temos um valor aqui, digamos que aqui seja 1 e aqui seja 2. Então nossa raiz pode ser 1.6, 1.7, não sei, fazendo um teste da bissecção a gente descobre. Lembrando, como esse é um método numérico, ele não vai encontrar os valores, normalmente ele não vai encontrar os valores exatos das raízes, mas uma aproximação que para nós vai ser boa. Por exemplo, se a raiz é 1,625, encontrar 1,626, por exemplo, uma coisa bem próxima, erro de 0,001, 0,0001, enfim. E como é que ele funciona? Você vai definir uma função e o método ele vai rastrear onde fica essa raiz. Como? Ele vai pegar, digamos que aqui seja 1, né? Essa linha está muito grande. Seja 1, seja 2, 3 e assim por diante. Ele vai fazer o f de 1. O f de 1 vai dar onde? Vai dar aqui, que vai ser um valor negativo. Mas no momento que ele faz a f de 2, note que aqui dá um valor positivo. Quando você multiplicar estes dois, obrigatoriamente você vai ter um número negativo. Daí, se der um número negativo, você sabe que tem uma raiz entre esses dois valores. Por que eu sei que quando dá um número negativo, a multiplicação desses dois valores obtidos tem uma raiz? Se, por exemplo, eu pegasse aqui, ó, e multiplicasse os dois, digamos que aqui deu menos 2 e aqui menos 1. Menos 2 vezes menos 1 dá 2, dá um número positivo. Da mesma forma aqui. Se eu pegasse dois números positivos, daria um número positivo. Mas como eu estou multiplicando um número positivo com um negativo, então eu sei que neste intervalo há uma raiz. Se eu fizer para outros, por exemplo, aqui, vai dar o resultado um número positivo. Um número positivo quer dizer que não tem raiz nesse intervalo. Mas se eu fizer neste intervalo aqui, eu vou ver que vai dar um número positivo, um negativo. E o produto dos dois, que é a forma mais fácil de visualizarmos isto em termos de código, vai dar um número negativo, então eu tenho uma raiz aqui. Achando uma raiz entre dois pontos, eu vou começar o processo de refinamento. Como é que eu vou fazer isso? Vamos imaginar que este quadradinho aqui, ó, está sendo ampliado para cá. Ali eram os intervalos que eu tinha. Então o que eu vou fazer? Eu tenho esse ponto A, este ponto B, e eu vou fazer uma média aritmética simples. E vou fazer função de A vezes o médio. Então vamos ver aqui. Então vai subir, vai dar esse valor. Não está muito reto, mas ignorem este quesito. E aqui. Valor positivo com valor positivo. No momento que você vai multiplicar, vai dar um valor positivo. Isso indica que a raiz não está neste intervalo. Então, ela está neste outro intervalo aqui. Então, o que eu vou fazer? Neste outro intervalo, eu vou fazer um x médio. Eu vou fazer... Eu sei que não está no meio, mas em termos didáticos eu vou fazer um pouquinho mais para cá, tá?
Só ignorem este fato. Então, aqui eu vou chamar de A, e aqui é o novo x médio. E vou fazer de novo. Para cá, para cá. Opa, deu positivo, deu negativo. Então, a raiz está nesse intervalo. Então, posso criar um novo x médio e fazer a função aqui para este novo x médio. Aqui vai dar um valor positivo. Se der um valor positivo, não está nesse intervalo, está no intervalo do lado. E por assim vai. Você vai reduzindo até ter uma taxa de erro bem pequena. Tá bom? E é basicamente assim que funciona o método. Então você vai encontrar uma raiz aproximada. Esse x médio, ele é, digamos assim, a raiz da função, só que você vai aproximando ele. Isso você que vai definir. Pode ter a sorte de você colocar teu x médio bem onde é a raiz e dar a raiz, tem essa possibilidade também. Mas normalmente vamos encontrar um valor bem próximo, mas não o valor em si. Tá bom? E como é que eu posso fazer isto em um código, em C++? Vamos ver se a gente consegue fazer um código para isso, então. Eu já tenho aqui, estou no meu dev, já está salvo. Então é só digitar o código. Então vamos começar incluindo as bibliotecas. Stream, tá. Eu vou precisar da biblioteca math também. Opa. Eu acho que por hora essas duas bibliotecas estão boas. Vou usar namespace. Defino a minha função principal. O retorno dela. Aí, posso começar o meu código. Antes de eu fazer o código em si, eu quero definir qual que vai ser a função que eu vou utilizar, tá bom? Vamos fazer aqui um float, vou chamar a função de fx. Vou colocar aqui. Deixa eu ver. Tem uma funçãozinha anotada aqui. É a x² mais x menos 2. Tá bom? Que vai resultar uma raiz menos 2 e uma raiz 1. Tá bom? Então vamos fazer primeiro para potenciação. Nós vamos com o comando pal, que nós só podemos usar porque nós temos a biblioteca math. Então, x ao quadrado mais x menos 2. Tá aqui, já prototipei minha função e disse a função que vai estar envolvida nela, tá bom? Vamos então fazer um código. Primeiro, eu tenho que definir um limite superior, um limite inferior e eu passo para o rastreamento, tá bom? Então, vamos criar algumas variáveis aqui, pode ser do tipo float, KLINF de limite inferior, LSUP de limite superior. E o que seriam esses limites? Digamos que eu tenho que rastrear minha função, só que vocês concordam que o x pode assumir um número infinito de valores, e isso não é interessante para a gente. A gente vai colocar, ó, eu quero que procure as raízes entre, por exemplo, menos 10 e 10. Eu sei que está nesse intervalo, mas não sei quais são as raízes. Do que você pegar ali do menos 1 trilhão até mais 1 trilhão, ou até onde a variável aguenta, isso não é uma forma inteligente de trabalhar. Então temos que colocar o limite inferior, superior,
e o passo, para ele saber do quanto a quanto que ele tem que pular. Por exemplo, se eu faço função de f de 1, por exemplo, e depois eu faço o AF de 2, multiplico os dois. Entre 1 e 2, a diferença é 1, né? Então passo 1. Se fosse f de 1 vezes f de 1,1, o passo seria de 0,1. Eu acho que vai ficar mais claro vendo aqui no código como é que vai funcionar. Então, limite inferior, limite superior e passo, tá bom? Eu vou definir uma variável inteira também, o n, que é para saber quantas interações vamos ter que fazer. Por exemplo, se eu tenho um limite inferior de 0, limite superior de 10, com um passo de 1, eu vou ter 10 interações. Se eu tiver entre 0, mesmo 0 e 10, mas o passo for de 0 a 1, eu vou ter 100 interações. Então eu preciso de uma variável que calcule quantas vezes que nosso laço de repetição vai ter que repetir para cumprir toda aquela faixa entre o limite inferior e o limite superior, tá? Mas enfim, vamos primeiro definir aqui os valores. Limite inferior. Vamos começar de menos 10. E o limite superior pode ir até 10. O passo que eu vou adotar vai ser de 0,1. É interessante você não deixar um passo muito grande, assim. 0,1 é um valor bem legal, assim. No máximo 1, senão vai ficar um pouco pesado para... Pesado não, pode dar alguns valores um pouco diferentes. Se forem fazer algo relacionado aos passos, nunca coloquem números muito grandes, tá bom? Então agora eu vou calcular a quantidade de interações que eu vou ter. Que vai ser o limite superior... Vou colocar um parênteses aqui. Limite superior menos limite inferior. Eu ainda estou com aquele probleminha no teclado. Vou abrir uma barrinha aqui. Vou colocar uma barrinha. Passo. E olha o detalhe, é uma variável inteira, não pode ser, o n não pode ser uma variável flutuante, tá? Porque não existe 1,7 repetições, é 1 ou 2 repetições, por exemplo. É 10, 20, 30, nunca número quebrado. Beleza? Vamos começar o rastreamento. Vamos primeiro rastrear um intervalo onde a gente sabe que tem uma raiz. E quando a gente achar um intervalo que tem uma raiz, nós vamos fazer um refinamento daquela raiz, tá? Se não ficou bem claro, pode ficar tranquilo que aos pouquinhos do código vai ficar um pouco mais fácil de entender, tá bom? Eu vou colocar aqui a igual a... Opa, não defini a variável a ainda. Por isso definir algumas variáveis, tá? Variável a e b, tá? Vocês já vão entender porque é do a e do b. Vamos fazer um laço de repetição para que ele vá escaneando esse meu intervalo até achar a raiz, tudo bem? Então, int vai de 0 até isso ser menor do que n, que daí vai dar o número de interações que eu preciso, né? Beleza. Vou colocar só aqui que A recebe limite inferior. E o que é o A e o B que eu estou colocando aqui? Seria isso aqui, ó. Um intervalo e outro intervalo. Que eu vou multiplicar o resultado da função dos dois e fazer ver o produto, analisar o produto, né? Se for menor do que zero, há raiz. Se for maior do que zero, então não há raiz. Então vamos lá. Vamos fazer
Vamos criar mais uma variável. Prod x, produto de x, tá? Vamos fazer aqui produto de x. Vamos colocar aqui b recebe limite inferior mais passo. Por quê? O a vai começar em menos 10 e o b vai ficar menos 10 mais 0,1, então vai dar menos 9,9, que é o nosso intervalo. Então, f de a vezes f de b, tá bom? Vai calcular esta função aqui. Se você tem alguma dúvida em funções, sugiro voltar a videoaula ali de funções para ficar bem claro essa parte. Beleza. Agora vamos fazer um testezinho lógico para ver se há uma raiz entre esses dois. Que é o quê? É saber se o produto das duas é menor do que zero. Então, if prod x for menor do que zero, então vamos só colocar um comentáriozinho aqui, depois eu adentro nessa parte aqui. Tem raiz. Beleza? Eu já vou desenvolver esta parte, tá? Vamos só finalizar o rastreamento das funções. Então, depois que eu fiz isso, o que vai acontecer? A vai receber B e B vai receber B mais o passo. Por quê? Vamos voltar aqui. Digamos que... Vou fazer um negocinho novo, acho que eu rabisquei demais ali. Digamos que aqui é o A e aqui é o B. Eu fiz a f de A e fiz a f de B. Agora, para ir para este intervalo, aqui tem que virar o A e aqui tem que virar o B. Calculo para este intervalo, vamos para o próximo. Agora esse intervalo vai ser o A e este vai ser o B. Tudo bem? Então, vamos dizer que essa é a primeira interação, segunda interação, terceira interação. No final da primeira interação, a gente vai para a segunda. Só que o A da segunda interação é igual ao B da primeira interação, é o mesmo valor. E o B da segunda interação é mais o passo. Esse intervalo aqui, ó, ele é o passo. O passo. Então, por isso, B mais o passo. Beleza? Ponto e vírgula, não dá de esquecer. Maravilha. Vamos só compilar, apertar um F9, ver se não tem nenhum problema. Esqueci de definir qual o tipo da variável. Preciso definir aqui também. Vamos ver se deu tudo certo. Está compilando ainda. Certinho, sem nenhum erro. Vamos só para dar aqui uma mensagenzinha de raiz. Opa, não pode acento. Encontrada entre. Vou colocar A e B. Opa, não. De lines.
Dá um F11 para compilar e executar. Olha, ele encontrou uma raiz entre menos 2 e menos 2.1, menos 2, e outra entre 0,9 e 1. Lembram que as nossas raízes eram menos 2 e 1? Ele está nesse intervalo. E está mesmo. Então, vamos fazer aqui. Agora, vamos fazer o procedimento para refinar esta raiz. Então, vamos prototipar uma nova função. Vamos até chamar ela de se void, acho que não vai precisar voltar nenhum valor. Vou chamar de refinamento. Não precisa de nenhum argumento. Void significa que eu não vou usar o return. Tudo bem? Então vamos lá. Só que tem um detalhe. Se eu quiser usar a void, eu preciso deixar essas variáveis aqui globais para poder usar elas lá dentro. Pelo menos y, b e prod x. Por quê? As variáveis eu estou podendo usar só dentro da função principal, mas eu vou usar elas também dentro da função refinamento. Eu posso ou declarar elas aqui e importar para lá, ou criar variáveis globais. Eu vou optar em fazer global, e daí pode ser usado em todas as funções. Vou botar aqui embaixo da namespace, só por motivo de organização. Beleza. Dentro da função refinamento, eu vou criar uma variável que eu só vou usar dentro da função refinamento, que é o x médio. Vou fazer tipo float, que é para calcular. Lembra que eu disse que se encontrar entre um intervalo, tem que calcular um x médio, média entre esses dois intervalos? É o que nós vamos fazer com esta variável. X médio vai receber A mais B dividido por 2. Beleza? Então vamos lá. Vamos que B recebe X médio, tá? Por quê? Quando formos calcular, digamos que tem aqui, nesse intervalo 3. Aqui é o X médio. Este aqui vai ser o intervalo A e este o B. Se tiver neste intervalo aqui, neste intervalo da esquerda, a gente cria mais um X médio aqui. Aqui continua sendo A e aqui vira B. Se aqui der positivo, o produto entre esses dois aqui, entre esse A e B, então quer dizer que a raiz está deste lado. Então aqui vai se chamar A e aqui B. Tudo bem? Então vamos voltar lá. B recebe X médio. Eu vou declarar mais uma outra variável. Variável erro. Tá. Eu vou definir primeiro erro como igual a 1. Já vou entender o porquê. É que eu preciso fazer um laço de repetição que tem como base o erro. Ou seja, vou usar um while. E eu preciso considerar um erro fictício só para poder entrar neste laço de repetição. E daí calcular o erro de fato, tá? Que poderia ser 1, 10, 20, só não pode ser um número baixo, tudo bem? Só para conseguir entrar no laço de repetição. Então vamos fazer lá um while. Por que um while e não um for? Porque eu não sei quantas vezes vai repetir. O for eu sei.
posso definir para repetir 20, 30, 40 vezes, dependendo da variável. Aqui não, pode ser repita uma vez e já atinja o valor que eu quero. Pode ser repita 100 vezes, não sei. Então vamos fazer aqui. Enquanto erro for maior que 0.0001, tá? Vamos deixar ali um erro bem pequeno. Então repita o seguinte: prod x vai receber f de A vezes f de B. Beleza? Se o produto de x ele for menor do que zero, tá? Vamos só fazer um negócio aqui. Vamos calcular antes também aqui. Eu acho que eu errei um negócio aqui. Deixa eu pensar um minutinho. Vamos excluir esse daqui. Não vamos calcular o x médio depois, tá bom? Um errinho meu. Prod x, opa, esse ponto e vírgula não existe, for menor do que zero, então eu vou calcular, dizer que, deixa eu dar uma pensada aqui, não, tá certo, tinha que ter calculado o x médio ali antes. Só que eu não fazia isso aqui. Bom? Então vamos lá. Se for menor, então o B vai receber o x médio. Bom? Se não, A vai receber o x médio, tá? Por quê? Vamos só visualizar de novo aqui. Calculei esse intervalo aqui, ó, entre A e B. Tá? Se deu menor do que zero, então fechou, faz um x médio e vai alternando esses dois intervalos. Tudo bem? No final, nós calculamos o erro. O erro qual vai ser? Vai ser o erro quadrático. Como é que é o erro quadrático? É a raiz quadrada, que é SQRT, tá? Dito aqui qual, que é a função de A ao quadrado, mais a função de B ao quadrado e tira a raiz de tudo, tá? Ou podemos fazer... Não, acho que podemos nesse caso fazer um erro simples, tá? Como um vai ser... Não, vamos deixar o erro quadrático. Erro quadrático. Ué, menos... Tá? Vou só separar assim para ficar mais fácil de ver. Beleza? Então, nós só precisamos agora mostrar o resultado, né? A hora que terminar aqui que o erro for menor do que 0,0001, ele vai parar de repetir isso aqui e vai continuar aqui embaixo. Então aqui embaixo a gente pode botar aqui raiz aproximada, deixa eu colocar um R maiúsculo,
Vamos botar o x médio. Bem, detalhe, eu não calculei o x médio. O x médio vamos deixar aqui dentro. Tá bom? Porque na hora que ele terminou de repetir aqui, ele vai ter que calcular de novo a média. Tudo bem? Então, é só botar aqui um endline. E vamos ver se funcionou. Está compilando. Faz encontrada. Não iniciou. Vamos ver por que não foi. Errinho básico. Esquecemos de chamar esta função. A gente fez a função, mas não chamamos ela. Se não chamar, ela simplesmente não vai ser executada. Então, é refinamento. É simplesmente assim. Está compilando. Está executando ainda. Acho que vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente aqui no erro. Vamos fazer acho que o erro está aqui. Eu vou dar um pause bem rápido no vídeo só para ver bem certinho o erro e já retorno. Aí, voltando. Desculpa, eu acabei tendo esse pequeno probleminha. Mas acho que eu encontrei uma solução agora. Primeiro eu mudei duas coisas. Eu transformei o erro de float para double, para assumir valores muito pequenos ou muito grandes. E o erro eu fiz só f de A mais f de B. Como eu sei que vai estar num determinado intervalo, onde um vai dar positivo e outro vai dar negativo, se eu fizer a soma dos dois eu já sei a diferença entre os dois. Então, neste caso, dá de usar esse tipo de erro. Desculpa, foi um negócio que eu acabei confundindo ali, mas vamos ver se funcionou. Não foi. Só um instante, vou dar outra pausa. Aí, agora sim eu resolvi o erro. O que era? Era aqui, eu tinha colocado f de B. Um errinho bem pequeno, mas aqui é o x médio. De A vezes o x médio, tudo bem? Então vamos executar aqui, ó. Raiz entre menos 2.1 e menos 2, encontrou bem pertinho de menos 2, mas não é o menos 2, mas já é um valor aceitável. E entre 0,9 e 1, e deu 0,95. Considerando que é 1, você diminuir a taxa de erro, é capaz de você encontrar um valor mais aproximado. Mas, como eu disse, a gente não vai encontrar um valor exato, mas um valor bem aproximado. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Desculpe ali os errinhos ali no final, que acaba sendo um pouquinho confuso. Essa parte de modelagem ambiental é muito você digitar, cometer alguns... Mesmo você sabendo como é que funciona, cometer alguns errinhos e indo corrigindo até alcançar o que você quer. Tudo bem? E isso, qualquer coisa, tiveram uma dúvida, podem me chamar. E é isso. Muito obrigado.